Missionária Ruth Benigno é teóloga, pregadora de Santa Catarina. Em um podcast, ela fala que o pastorado feminino não é bíblico. Segundo ela, a mulher pode pregar e pastorear, porém não liderar uma igreja. Assistam o vídeo, após deixe os seus comentários, se concordam ou não, deixe o seu like e também se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Não dá respaldo para algumas posições da mulher no ministério. Pastora. Então, ministério pastoral bíblico é masculino. Mas, assim, isso não nos impede de desenvolver algumas coisas para o Senhor. Você não concorda que mulheres também podem ser pastoras? Então, a Bíblia não me dá base para isso. Eu não encontro. Paulo vai dizer que o bispo, quem anseia o episcopado, excelente coisa almeja, e ele vai falar as qualidades do homem para o ministério e não da mulher. Nesse contexto de pastor, porque há uma diferença entre pastorear a igreja e entre você desenvolver algumas outras coisas para o Senhor. Por exemplo, quando a Bíblia vai falar de Priscila e Áquila, ela vai falar que Priscila, ela evangelizou Apolo. Quando a Bíblia vai falar sobre Júnias, há um debate ali se Júnias era homem ou se era mulher, vai falar sobre Febe, vai falar sobre diaconisas, vai falar sobre apóstolos, mas a Bíblia vai dizer que todas essas ocupações eram ocupações de serviço, eram ocupações ministeriais, mas de servir. Diácono serve, a diaconisa foi chamada para servir. Aí quais são as bases hoje que eu vejo para a defesa do ministério feminino? Mas Deus levantou Débora num tempo em que os homens estavam se acovardando e deixando de fazer o que eles deveriam fazer. O Senhor levantou, não, mas Raquel era pastora. Eu já cheguei a ouvir isso. Na defesa do ministério pastoral feminino, a gente ouve tudo. É que também depende, a gente tem que analisar o que foi falado, o texto e o contexto. Sim. E também a cultura, né? A cultura judaica, ela sempre pegou um pouco pesado nas questões das mulheres e o público, né? Sim. A mulher vira público ou sobressair ao homem. Então, nessa questão da cultura, Paulo ele estava muito correto naquilo que ele fala. Sim. Só que hoje, na cultura que nós vivemos, vamos analisar, existem mulheres, não generalizando, mas existem mulheres que ela pastoreia melhor do que muitos homens. Elas têm um ministério de liderança, né? Existem mulheres que ensinam melhores do que muitos homens. Mas ainda assim a Bíblia não está dando respaldo, porque assim, o pastoreado e o pastoreio são duas coisas diferentes. Nós somos chamadas a manter esse pastoreio. Em que aspecto? Tito vai dizer que as mulheres, Paulo escrevendo ali a epístola para Tito, ele vai dizer que as mulheres, elas mais velhas, devem ensinar as mulheres mais novas, né? Então, assim, eu penso que esse ensino, eu penso que esse direcionamento, ele é chamado, ele é algo que todas nós devemos exercer. Jesus entrega a grande comissão para quê? Para homens e mulheres executar e de pregar. Mas, assim, essa cabeça, o Senhor colocou... Quem é o cabeça na sua casa? Não, lá sou eu, né? Então... E sempre a última palavra. Então... Vem lavar a louça, tô indo. Mas, no caso, então, você manda em casa e a mulher vai pastorear a igreja e lá na igreja ela é autoridade sobre você. É correto? Não, não é. Uma outra coisa... Não é correto, mas você sabe que... Só para polemizar um pouco, você sabe que muitas vezes quem manda na igreja... É a esposa do pastor. É a esposa do pastor, né? Você sabe disso, né? Mas você pode analisar que em alguns lugares onde não há esse consentimento, onde a mulher manda, são lugares em que o reino não prospera da forma como deveria. Porque assim, a gente não pode fugir do que a Bíblia fala. Eu tô tentando defender a sua classe aqui, as feministas vão te pegar. Não tem problema. Cristã, tá não? Demais. Mas conclui a sua fala ali. Então, nessa questão do pastorado, o Senhor chamou pastores, o Senhor chamou mestres. Eu fiz umas anotações para não esquecer as referências. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo vai proibir a mulher de exercer autoridade sobre um homem. E lá no capítulo 3, ele vai dizer como deve ser o pastor. Então, assim, qual é a ordem, qual é a base para que a mulher não exerça o pastoreio? Para que a mulher não esteja à frente de um trabalho? Eu já vi mulheres na frente de igrejas extremamente sobrecarregadas, enquanto isso os maridos estão trabalhando com outras coisas seculares, elas estão doentes, estão sobrecarregadas porque estão executando um chamado que não foi feito, designado, voltado para elas. A gente não precisa estar disputando posições, porque hoje a briga é maior em torno disso. A briga maior é o que Paulo falou, qual foi o gênero em que Paulo falou, qual foi o contexto que Paulo... Não, isso aqui era cultural, não era cultural. É válido para os nossos dias e eu defendo a mulher no púlpito como pregadora, como ensinadora, como professora de teologia. Eu vejo que durante a história da igreja, muitas mulheres desenvolveram papéis assim de extrema importância, mas a Bíblia não me dá base hoje para defender que a mulher vá lá e pastoreie uma igreja, porque assim,
eu também já vi casos de mulheres, e eu não trago tudo isso porque as mulheres defendem o pastoreio feminino com base nas suas experiências próprias, porque Deus me disse. Mas nesse Deus me disse hoje também tem ministérios novos se abrindo e o pastor é fruto de divisão, né? Porque Deus me disse. Não, o que é válido não são nossas experiências pessoais, o que é válido é o que a Bíblia fala. Se a Bíblia manda, eu faço. Se a Bíblia não manda, eu fico quieta. Então, assim, no que eu estou estudando até hoje, porque tem muita briga, né? Jesus vai voltar antes ou depois da grande tribulação. Qual que é a tua vertente? O batismo, ele é sobre imersão, é sobre aspersão. Então, assim, tem discussões em todas as áreas. Eu acho que é melhor a gente não entrar em contendas assim. Eu não falo assim no contexto de debater, eu falo no contexto de ficar polemizando isso e trazendo isso em pauta, porque tem tanta coisa boa, né, para ser abordada. As mulheres podem brigar por tantas causas e defender tantas causas, elas ficam brigando. Não, o Ministério Pastoral Feminino é válido, o Ministério Pastoral Feminino é para os nossos dias, e eu não vejo base bíblica para isso hoje.